Existe um momento silencioso dentro de você que quase nunca é percebido. Aquele intervalo microscópico em que o seu cérebro toma uma decisão antes mesmo que a sua consciência acorde para ela. É ali, nesse espaço oculto, que começa a verdadeira história do seu comportamento. Porque por mais que você acredite que controla suas escolhas, seus impulsos e suas reações, a ciência mostra outra coisa. Seu corpo age primeiro, seu instinto reage antes, sua emoção filtra tudo. E a razão chega por último, apenas para explicar o que já aconteceu. E a pergunta que quase ninguém faz é: se a decisão surge antes do pensamento, o que isso diz sobre quem realmente está no comando? Você ou algo mais profundo dentro de você? E enquanto você ouve isso, se perceber que já viveu momentos em que agiu no automático, sem entender o porquê, deixe um comentário. Isso ajuda a levar essa reflexão para mais pessoas que também acham que estão no controle, quando na verdade não estão. A sensação de controle é uma das maiores ilusões da mente humana. Você acredita que pensa, decide e age nessa ordem, mas quando observamos o cérebro em funcionamento real, a sequência é totalmente diferente. Décadas atrás, o neurocientista Benjamin Libet conduziu um dos experimentos mais desconfortáveis da ciência moderna. Ele descobriu que o cérebro inicia uma ação centenas de milissegundos antes de você ter consciência da decisão. Em outras palavras, quando você pensa, eu escolhi fazer isso, seu corpo já começou o movimento muito antes. O pensamento consciente é apenas um narrador atrasado, tentando assumir o crédito por algo que já aconteceu. E isso não vale apenas para movimentos físicos, serve para escolhas impulsivas, respostas emocionais, decisões rápidas e até pequenos hábitos que você acha que faz porque quer. Pense em quantas vezes você abriu um aplicativo sem perceber, respondeu alguém sem pensar, andou alguns metros sem lembrar do trajeto ou tomou uma decisão que não consegue explicar. Não foi desatenção. Foi seu cérebro operando no modo automático. Um sistema avançado que roda em segundo plano e que muitas vezes te guia muito mais do que você imagina. A consciência chega depois apenas para dar coerência narrativa ao que já estava decidido internamente. É quase como se você fosse motorista e passageiro ao mesmo tempo, mas só percebe isso quando analisa o que realmente acontece na sua mente. Esse é o ponto em que a maioria das pessoas desconforta, perceber que não está 100% no comando. E se esse pensamento te causou um pequeno estranhamento, aquela sensação de isso faz sentido, mas eu nunca tinha percebido, aproveite e deixe seu like agora. Isso mostra que você está absorvendo essas camadas profundas da mente humana e ajuda a impulsionar vídeos que realmente explicam o que está por trás do comportamento humano. Se existe um protagonista silencioso nessa guerra interna, ele é o instinto. Antes que você pense, antes que você formule qualquer justificativa, antes mesmo que a emoção se organize dentro de você, o seu cérebro primitivo já tomou uma posição. A amígdala, essa pequena estrutura profunda, funciona como um alarme automático, disparando reações que você não escolhe, mas que moldam tudo o que acontece depois. É ela que acelera sua respiração quando algo te parece estranho, que contrai seus músculos quando sente perigo, que ajusta sua postura quando alguém te intimida. E o mais impressionante é que a maioria dessas respostas ocorre antes que você tenha consciência de que algo te afetou. Imagine aquela sensação súbita de desconforto ao entrar em um ambiente, ou aquele impulso de se afastar de alguém que acabou de conhecer, ou até aquele microsegundo em que seu corpo trava antes de você decidir se vai responder ou não a uma provocação. Nada disso é sensação aleatória. São mecanismos evolutivos funcionando exatamente como foram projetados, te proteger. O problema é que no mundo moderno, esses alertas entraram em conflito com situações que não representam ameaça real. Seu cérebro reage como se houvesse um predador à espreita, mesmo quando o perigo é apenas uma expressão, um tom de voz, uma lembrança emocional ou uma pressão social invisível. Essa resposta instintiva, tão rápida que antecede o pensamento, explica por que você às vezes reage de formas que não entende, por que evita certas conversas sem saber explicar, por que sente antipatia imediata por algumas pessoas, por que o corpo recua antes que você perceba. O instinto fala primeiro e fala alto. E entender isso muda tudo. Você passa a perceber que suas reações dizem muito mais sobre sua história emocional e sua biologia do que sobre o momento em si.
Se essa explicação abriu algum clique interno em você, compartilhe esse vídeo com alguém que também vive no automático sem perceber. Pode ser exatamente o insight que falta para a pessoa entender suas próprias reações. Se o instinto dispara primeiro, é a emoção que assume o comando logo depois, e na maior parte do tempo você nem percebe. A emoção não pede permissão, não consulta a lógica e não espera você estar pronto. Ela colore o que você vê, distorce o que você sente e filtra o que você interpreta como verdade. Antes de qualquer decisão consciente, sua mente já foi moldada por uma reação emocional rápida, profunda e silenciosa. É por isso que duas pessoas podem olhar para a mesma situação e ter percepções completamente diferentes. Porque elas não estão reagindo ao fato em si, mas ao impacto emocional que esse fato gerou dentro delas. A emoção é esse ditador silencioso que orienta mais decisões do que você imagina. E faz isso com tanta sutileza que a maioria nunca percebe. Pense em uma situação simples. Você recebe uma mensagem curta, sem contexto, e já sente um incômodo. Ou alguém te chama pelo nome com um tom ambíguo e você imediatamente interpreta como crítica, ameaça, desaprovação. Nada foi dito explicitamente, mas sua emoção decidiu a interpretação antes da sua razão. Esse é o ponto crucial. A emoção determina o significado antes do pensamento racional ter a chance de analisar a situação. Ela dita a primeira versão da realidade, e a primeira versão costuma ser a que vence. E é justamente aqui que a autopercepção se torna essencial. Porque se você não reconhece esses gatilhos emocionais, acaba acreditando que suas interpretações são objetivas, quando na verdade são moldadas por memórias, traumas, expectativas, cansaço, contexto e até química corporal. A emoção te empurra, te puxa, te irrita, te acalma, te sabota ou te impulsiona. Tudo antes de você raciocinar. E quanto mais você entende isso, mais começa a perceber que muitas das suas decisões são, na verdade, reações emocionais vestidas de lógica. Se alguma situação recente veio à sua mente enquanto você ouvia isso, algum momento em que a emoção tomou a frente sem você notar, deixe um like. Isso me mostra que você está reconhecendo essas camadas invisíveis que moldam suas escolhas. Quando finalmente chega a sua vez de pensar, a decisão já aconteceu. A razão entra em cena atrasada, quase como um porta-voz que não participou da reunião, mas precisa explicar o resultado para o público. É assim que o cérebro racional funciona. Ele raramente decide primeiro, ele justifica. Depois que o instinto dispara e a emoção molda a interpretação, a razão cria uma narrativa lógica para dar sentido ao que já foi escolhido internamente. Esse mecanismo é tão automático que você acredita genuinamente estar no comando, quando, na verdade, está apenas construindo explicações convincentes para manter a sensação de coerência. É por isso que você diz, fiz isso porque, mesmo quando a verdadeira motivação foi um impulso. É por isso que tenta parecer lógico quando, na verdade, a decisão nasceu de desconforto, desejo, medo, insegurança ou hábito. A razão é excelente em contar histórias que façam você parecer racional, controlado, consciente. Ela preenche as lacunas, suaviza contradições e, quando necessário, cria justificativas sofisticadas que escondem o que realmente aconteceu nos bastidores da mente. Isso não é um defeito, é uma função de autoproteção. A razão te protege da sensação de perda de controle, mesmo quando você nunca teve controle total para começar. Pense nos pequenos momentos do cotidiano. Você evita alguém e diz que está ocupado, quando na verdade foi um gatilho emocional. Compra algo que não precisava e justifica com "é útil". Segura uma resposta mais dura e explica que foi por educação, quando o instinto apenas escolheu a rota menos arriscada. A lógica racional sempre chega depois, mas quer ser vista como protagonista. E quanto mais você compreende esse atraso estrutural, mais começa a perceber que sua mente opera por camadas, e que a camada racional é apenas a superfície. Se essa reflexão fez você lembrar de alguma escolha que você explicou depois que já estava tomada, compartilhe esse vídeo com alguém que vai se identificar. É aqui que a guerra interna finalmente se revela por completo. Dentro de você, 3 forças atuam o tempo todo: instinto, emoção e razão, cada uma com um objetivo diferente, cada uma com seu próprio ritmo, cada uma tentando assumir o controle. O conflito nasce porque elas não estão alinhadas. O instinto quer preservar sua sobrevivência imediatamente. A emoção quer preservar sua identidade, sua memória, seu mundo interno.
A razão quer preservar sua narrativa consciente, aquilo que faz você parecer coerente para si mesmo e para os outros. E quando essas três forças puxam em direções diferentes, você sente exatamente o que costuma chamar de contradição interna. É quando você diz, eu quero fazer isso, mas algo me trava. Ou, eu sei qual é a decisão certa, mas não consigo tomar. Ou não entendo por que eu reajo assim. Você entende perfeitamente o que deveria ser feito, mas o corpo não acompanha. Você tenta controlar seu humor, mas a emoção interrompe. Você quer ser racional, mas o instinto acelera seu coração. Esse é o campo de batalha mais íntimo que um ser humano enfrenta. Um corpo reagindo, uma emoção filtrando e uma mente tentando remediar depois. E mesmo que você não perceba, essa guerra explica muitos dos comportamentos que você chama de fraqueza, preguiça, medo ou impulsividade. Na verdade, são apenas sistemas internos tentando sobreviver à sua própria maneira. Esse conflito aparece nas pequenas coisas: procrastinação, irritação repentina, tomada de decisões incoerentes, e nas grandes também: relacionamentos, carreira, identidade. Você não é inconsistente. Você é um ser humano com 3 centros de comando competindo por espaço. E o mais curioso é que quanto mais você ignora essa disputa, mais forte ela se torna, porque você tenta forçar uma lógica sobre algo que nasceu bem antes da lógica existir. Se esse capítulo te fez enxergar um comportamento seu com mais clareza, comente faz sentido para eu saber até onde essa reflexão está chegando. Recuperar o controle não significa calar o instinto, apagar a emoção ou forçar a razão a decidir tudo. Significa aprender a enxergar cada uma dessas forças com clareza suficiente para entender quando elas estão atuando e por quê. O que você chama de autoconsciência profunda começa exatamente aqui. No momento em que você percebe o impulso antes da ação, a emoção antes da interpretação e a justificativa antes da racionalização. Quando você passa a observar esses 3 movimentos internos, deixa de ser conduzido por eles e começa finalmente a conduzir. O primeiro passo é simples, mas poderoso: nomear o que você sente no instante em que sente. Quando algo te incomodar, pergunte: isso é instinto, emoção ou razão? Seu corpo travou por alerta? Sua emoção filtrou o ambiente como ameaça? Ou você está tentando justificar algo que já decidiu? Só esse pequeno gesto já cria um espaço mental, um intervalo, onde sua consciência volta a atuar. O segundo passo é identificar gatilhos, pessoas, sons, tons de voz, ambientes, padrões que acionam respostas automáticas. Anotar, reconhecer e antecipar esses gatilhos faz você deixar de ser refém deles. E o terceiro passo é escolher conscientemente sua resposta, mesmo que o impulso tenha surgido antes. Esse é o verdadeiro controle. Não impedir a primeira reação, mas decidir a segunda. A verdade é que você não controla tudo o que sente ou pensa, e nem precisa. O controle real está em interpretar, reorganizar e responder com consciência. A partir desse ponto, suas reações deixam de ser mistério e passam a ser ferramenta. E se esse vídeo te deu pelo menos um insight sobre si mesmo, considere se inscrever no canal. Isso ajuda a manter conteúdos que realmente explicam o que acontece dentro da mente humana e te convida a continuar essa jornada de entender quem você é por dentro.